Então, pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é a professora Lídia Lima e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós iremos responder a nossa lista de exercício sobre soluções que ficou do conteúdo anteriormente. Então, vamos lá. Na pergunta 1, a primeira questão diz o seguinte: de acordo com o conhecimento adquirido sobre soluções, defina cada alternativa como verdadeira, então V, ou falsa, F. Então, para cada alternativa, nós iremos colocar se é verdadeira ou falsa. Aí aqui nós temos a primeira. A primeira diz o seguinte: solução é todo líquido immiscível que contém soluto e solvente. Então, essa alternativa, quando a gente vê essa palavra immiscível, a gente tem que ter noção que immiscível é tudo aquilo que não se mistura. Então, para o conceito de soluções, não é adequado. Por quê? Porque a gente sabe que solução é todo líquido miscível. Todo é líquido ou sólido ou gasoso, certo? Então, solução é toda mistura homogênea, ou seja, que tudo se mistura perfeitamente, miscível. Então, a alternativa A estaria incorreta pela questão que ele fala immiscível. Então, a alternativa A, falsa. Vamos para B. A B diz o seguinte: é caracterizada como uma solução toda mistura homogênea, sendo líquida, sólida ou gasosa. Verdadeiro. Então, as soluções elas podem ser líquidas, sólidas ou gasosas, sendo que elas são misturas homogêneas. Então, a B é verdadeira. Vamos para a alternativa C. Soluto é o componente em menor quantidade na solução. Então, verdadeiro sim. O soluto, normalmente, ele vai ser o que contém, que está em menor quantidade na solução. Então, o soluto, normalmente, é o que vai ser dissolvido, é o que vai ser diluído na solução. Vamos para a letra D. A letra D diz o seguinte: solvente geralmente é o componente que dissolve o soluto. O álcool é conhecido como solvente universal. Bom, até essa parte aqui que tem dizendo que o solvente geralmente é o componente que dissolve o soluto, isso é verdadeiro. Porém, essa outra parte que fala que o álcool é conhecido como solvente universal já estaria incorreta a afirmação. Então, a letra D é falsa. Por quê? Porque o solvente universal é conhecido, no caso, é a água. Vamos aqui para a alternativa E, a última. A alternativa E diz o seguinte: nas soluções, os componentes em menor quantidade recebem o nome de soluto, que é o disperso, isso, enquanto o predominante é chamado de solvente, o dispersante, exatamente. Então, aqui é verdadeira. Vamos agora para a questão 2. A questão 2 é uma questão que envolve os cálculos da fórmula que a gente estudou de concentração. Então, vamos lá para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: calcule a concentração, então ele quer saber a concentração, calcular a concentração em gramas por litros, então essa concentração tem que ser em gramas por litros, ok? Vamos aqui continuando. Então, a solução em gramas por litros de uma solução de nitrato de potássio que contém 60 gramas do sal, então a massa 60 gramas e em 300 litros da solução, então o volume 300 litros. Então, nós iremos utilizar a nossa fórmula de concentração, que é a seguinte: C igual a massa do soluto, que é M1, sobre o volume da solução. Então, a concentração vai ser a massa do soluto sobre o volume da solução. E agora nós iremos colocar na fórmula.
Sempre nós temos que ficar atentos se está obedecendo as unidades corretamente. A massa tem que estar em gramas, porque a concentração é em gramas por litro. Então, a massa em gramas está ok. O volume tem que estar em litros, como aqui diz na unidade, está ok. Então, a gente apenas coloca na fórmula. Quem é a nossa massa? 60. E o nosso volume, 300 litros. Quando a gente faz essa divisão, o nosso resultado é o seguinte: 0,2 e a gente coloca a nossa unidade de concentração, que é gramas por litros. Bom, então, essa foi a nossa questão 2. Vamos agora para a nossa questão 3. A questão 3 diz o seguinte: qual a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração de 50 gramas por litro? Então, primeiro, nós iremos saber, ele quer descobrir a massa. Então, qual é a massa, certo? Então, qual a massa quando nós temos um volume de 150 ml e concentração de 50 gramas por litro. E aí a gente vai colocar na nossa fórmula, a mesma fórmula que a gente tem de concentração comum, certo? Então, vamos lá. Porém, a gente tá vendo aqui que o volume ele está em mililitros e a concentração é em gramas por litro. Então, quer dizer que a massa que a gente vai encontrar vai ser em gramas, e o volume da questão tem que estar em litros. Então, a gente vai transformar. Para a gente transformar ml para litros, a gente apenas divide o valor por 1000. Então, 150 dividido para 1000, quando a gente transforma de mililitros para litros, divide o valor por 1000. Então, 150 dividido para 1000, a gente tem que é 0,15. Então, aqui, o volume agora em litros vai ser 0,15 litros. Agora sim, a gente pode usar o volume em litros, a concentração já tem aqui, então a gente já pode colocar na nossa fórmula. Então, vamos lá, a mesma fórmula. Concentração igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, a concentração, que é 50, vai ser igual a massa, certo? A massa é quanto? A massa, a questão fala que é o que a gente vai encontrar. Então, é a nossa incógnita. Então, a massa, M1, é o que a gente vai encontrar. Então, 50 é igual a M1 sobre o volume. O volume a gente transformou agora em 0,15. Aqui nós vamos fazer uma relação matemática bem simples. Todo número ele tem como denominador o número 1. Então, aqui ó, nós vamos fazer uma multiplicação meio por extremos. Quando a gente tem uma igualdade de duas frações, a gente faz isso. Uma relação matemática. M1 vezes 1 vai ser M1 igual a... E a gente multiplica. Quanto é 50 vezes 0,15? Então, essa multiplicação vai dar igual a 7,5 gramas, porque é a unidade da nossa massa, ok? Então, essa foi a nossa questão 3. Agora, vamos para a questão 4, a nossa última questão. A questão 4 diz o seguinte: calcule o volume de uma solução. Então, ele quer saber o volume que apresenta 1 kg, então a massa 1 kg, M1, não é isso? Massa absoluta. E concentração de 10 gramas por litro. Então, a massa 1 kg e a concentração 10 gramas por litro. Aqui nós iremos fazer da mesma forma, iremos colocar na nossa fórmula.
concentração igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, vamos aqui. Quem é a nossa concentração? 10. A nossa massa, 1 kg, porém nós temos que transformar em gramas. 1 kg equivale a 1000 gramas. Então, a gente vai utilizar 1000. Então, 1000 dividido pelo volume da solução. Ok? E aqui nós iremos fazer a mesma regrinha. Aqui nós temos o denominador 1, meio por extremos. 10 vezes V vai dar 10V igual a 1000 vezes 1 vai dar igual a 1000. Então, nós temos que o volume vai ser 1000 dividido para 10. Cortando aqui os zeros, nós temos que o volume é igual a 100 litros. 100 dividido para 1, 100. Então, nós encontramos o volume. Então, essas foram as nossas questões de concentração comum, bem simples. E nas nossas próximas aulas, nós iremos ver os outros cálculos, as outras fórmulas e iremos dar prosseguimento ao conteúdo. Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula e valeu!